Olá, meus amores, meu nome é Nailde e esse é o nosso canal SOS Proná. O vídeo de hoje vai falar sobre TDAH. E aí, venha comigo e confira as nossas dicas sobre esse transtorno. TDAH é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A questão da hiperatividade é quando a criança ela é mais agitada do que o normal para a idade dela. Então lembramos, não é porque a criança é agitada que ela já é imperativa, tá bom? Então, assim, nós temos que classificar, mesmo porque esse transtorno, nós só podemos realmente observar ele, literalmente, a partir dos 4 anos. Porque antes a criança, ela tem fases, e ela tem fases de agitação, né, de ficar mais quieta, de falar mais, de brincar mais. Então, assim, não podemos classificar porque a criança de repente não dormiu direito à noite, como ela já é imperativa, ou que ela tenha o TDA, tá bom? Os sintomas desse transtorno é inquietude, desatenção, muitas vezes um certo desequilíbrio emocional. E assim, ela normalmente, ela se diferencia. Meninos, eles são mais agitados. Eles normalmente não terminam tarefas, eles não têm paciência nem para assistir um simples filme na TV. E nas meninas, tende a ficar mais quietas, mais caladas, tem mais dificuldade de interação, né? Então, assim, nós temos que observar o seguinte: sempre eu vou lembrar para vocês, não é porque a criança fez exatamente isso, não se concentrou em um filme, não terminou direito a lição de casa, não participa das atividades, que ela já tem o transtorno. Né? Então, assim, ao longo do vídeo eu vou colocar para vocês. Vai ter um momento que, né, você vai ter que observar. Normalmente, a primeira observação ela tem que ser em casa, ou seja, os pais têm que ficar atento à fase que a criança está para ver se ela realmente tem esse tipo de transtorno ou características, né, desse transtorno ou não. E em seguida, o que? Sempre a equipe médica. Isso nós vamos frisar em todos os vídeos, sempre que falar de transtorno, deficiência ou qualquer coisa do gênero, tá bom? As causas do TDAH, elas são neurogenéticas e biológicas. Então, assim, muitas vezes na família, quando nós procuramos, né, lá atrás, pesquisamos o histórico, descobrimos que, de repente, né, na própria família já tem alguém. Ou essa criança virou adulto e ela passou todas as fases e não foi descoberto, porque isso acontece bastante. Então, assim, quando chega, né, numa fase dos seus 30, 40 anos, aí você, conversando com o pai, com a mãe, você descobre que ele também tem o TDAH. Porém, na fase da infância, o que se colocava? Nossa, como essa criança é desatenta, como ela é esquecida. E aí você vai pulando fases que deveria estar em um tratamento. Quando ela chega na fase, né, inicial da fase adulta. Nossa, como é agitado, fulano não consegue terminar. Ai, saiu desse emprego, não conseguiu terminar a faculdade, já quer entrar em outra. Então isso acontece também. Ou seja, ele passou a vida, né, um terço da vida dele achando que seria tudo normal. Porém, ele tem esse distúrbio que é o TDAH. Uma outra questão, um outro exemplo que eu vou dar para vocês é quando nós damos limites. O menino que tem essa questão, ele não aceita limites. Isso é muito forte. Ele não aceita. Então, por exemplo, se você pega uma criança que tem TDAH e aí você dá um castigo para ela para ficar, sabe, aquela coisa que a gente fica refletindo no que você fez. Não funciona. Porque numa questão de segundos, ela já vai estar pensando em outra coisa, ela já vai estar num outro mundo e ela nem identifica que ela está ali pensando de repente na coisa errada que ela fez, né? Na briga que ela causou, no que ela quebrou, de repente no que ela não construiu naquele momento. Então, isso nós temos também que prestar bastante atenção. Um outro exemplo é de quando você pede para essa criança, ela já entrando na fase da pré-adolescência, para ir ao mercado. Então, identificamos assim, uma criança de 10 a 11 anos, se você falar para ela, vai no mercado, aqui tem R$ 20, você vai comprar, aí você dá 5 exemplos de coisas que ela tem que comprar,
E aí você fala assim, se sobrar o troco, você, sei lá, compra uma outra coisa. Primeiro que ela já vai lembrar assim, eu tinha que comprar o que mesmo? Então é 2 coisas no máximo, porque se for 5, de repente não funciona. Então, assim, voltando ao exemplo, se você tem uma criança, né, nessa pré-adolescência, que é onde os hormônios estão lá, tudo aflorando, e aí ela já tem esse diagnóstico, você tem que ter uma certa paciência. Caso ela não tenha o diagnóstico, e aí você perceba que, de uma certa forma, ela é muito esquecida, você já notifique assim, 3 coisas nesse valor. Isso, aquilo e essa aqui. Seja tudo muito pausado, tudo bem explicado. Então, a nossa dica principal para crianças e pré-adolescentes que vocês percebam que são muito agitados e meninos, sem paciência, não tem um certo controle, principalmente quando você coloca limites. E para as meninas que são muito retraídas, muito quietas, sem dificuldade de interação, a primeira questão é procurar o tratamento. E aí, na procura desse tratamento, você vai ter uma equipe multidisciplinar. Nessa equipe, você vai ter primeiro o pediatra. Quando você passar com ela no pediatra, você sempre fale a verdade. Nunca fale assim, o meu filho é bagunceiro na escola. Minha filha é muito quieta na escola, em casa ela é normal. Fale a verdade, porque o que você transmite aos médicos é o que realmente eles vão pesquisar. Então você fala o que realmente acontece. Em casa muitas vezes fica quieta, e na escola, então, os professores acabam falando que ela não interage com ninguém. Seja verdadeira. Então, nessa equipe vai ter primeiro o pediatra, né? Que isso é fundamental. E aí ele vai encaminhar pro neuro, ele vai encaminhar pro psicopedagogo, ele vai encaminhar para, se necessário, a fono. Então, assim, são várias questões que vão agrupar para que realmente no final você tenha um laudo. Tá bom? Então, a nossa dica é sempre iniciar, se for adolescente, pelo pediatra, que aí ele vai encaminhar para os outros médicos, ok? E se eu for adulto? E aí, como que eu faço? Se de repente eu tô assistindo esse vídeo e eu falo assim, nossa, realmente, eu analisando, eu sou um adulto que eu não consigo terminar projetos, que eu tenho muita dificuldade para dormir, que eu tenho dificuldades em relacionamento, seja eles, amorosos, seja eles no trabalho, seja ele com amigos, e eu sempre estou insatisfeito. Então vamos lá, faça a mesma coisa. Primeiramente, o clínico. Com o clínico você explica a sua situação e aí ele vai encaminhar para o neuro, né? E daí por diante vai ter os outros médicos que com certeza eles vão indicar. E aí você faz o teste, porque tem teste, é uma doença comprovada, é um transtorno comprovado cientificamente, e aí tem os testes. Então você como adulto vai fazer esses testes, assim como a criança também, mas no adulto é uma questão, mais específica. Então você vai fazer esses testes e aí não tem problema se por acaso for comprovado no seu laudo que você tem TDAH. Apenas você vai ter uma forma diferente de ver as coisas, de se entender nesse nosso mundo, no mundo, em si, no seu trabalho. E se necessário, gente, a medicação. Caso a hiperatividade ela seja muito alta e isso venha atrapalhar na vida, seja da criança, adolescente ou do adulto, e aí entra com a medicação. Normalmente, quem pode entrar com a medicação é o psiquiatra. Então, por isso que, primeiramente, nós temos que ir no médico pediatra, clínico geral, para depois neuro e, por último, o psiquiatra, que aí é onde ele vai identificar se há necessidade de uma medicação e qual a medicação de acordo com você, tá bom? Um grande beijo do SOS Pronar.